Eu sei que devemos guardar isso. Olá, seu... Desce sobre as Ilhas Havaianas e o povo dança sua história. Milhares de anos de tradição oral estão registrados em cantos antigos. Mitos e lendas, canções de heroínas e deuses. Esses são os registros rítmicos de um povo que, por séculos, não teve linguagem escrita. Nossos ancestrais eram polinésios. Eles eram mestres navegadores que encontraram o caminho para o Havaí guiando-se pelas estrelas e pela sensação do mar em movimento. Em grandes viagens pelo mar aberto de 3.200 quilômetros ou mais, eles chegaram a este lugar atravessando marés sem trilhas. Sabemos que houve uma migração para essas ilhas, talvez das Marquesas, em algum momento entre 300 e 500 depois de Cristo. Alguns acreditam que pode ter havido uma migração posterior vinda da região do Tahiti entre 1100 e 1300, quando capitães de navios na Europa ainda temiam o fim do mundo. Depois de mais de um mês de grandes dificuldades, o primeiro grupo de aventureiros avistou terra. Para eles, a ilha parecia um homem em pé à beira do oceano, com os braços abertos em sinal de boas-vindas. Os polinésios haviam encontrado um paraíso natural, um palco vazio onde iriam encenar o drama de suas vidas. Foi desse encontro com o mundo natural que evoluíram seus mitos, seus deuses, suas canções, sua visão de mundo e de si mesmos. Essas tradições se tornaram o coração da cultura havaiana, que atravessaria o passado antigo para tocar o presente. Muito do que aqueles primeiros viajantes viram e sentiram ainda está aqui para que os visitantes possam ver e sentir hoje. Ei, não, Kali Nakanaka, nós Mokai. Segundo uma lenda, o primeiro desembarque deles foi na ilha de Kauai. Kauai é tão encantadoramente bela, com seus penhascos cobertos de verde e vales magníficos, que é chamada de Ilha Jardim. Banhada pelas lágrimas das nuvens, talvez esta tenha sido a ideia original de Deus sobre como deveria ser uma ilha tropical. Do coração da ilha se ergue o caçador de nuvens, Vaialeale, a morada dos deuses. Com quase 1,5 km de altura e uma média anual de 460 polegadas de chuva, Vaialeale é frequentemente o lugar mais úmido da Terra, o berço de 1000 riachos. Em Kauai, você nunca está longe do cristal vivo das águas que fluem, caem ou se encrespam. Abaixo de Vaialeale está o Cânion de Waimea. Com até 6 km de largura em alguns pontos, o cânion serpenteia por 13 km pelo lado oeste da ilha, torcendo e virando por solidões assombradas em direção ao mar. Ao longo do dia, o sol cria um tapete em movimento de luz e sombra nas paredes do cânion.
visitou este lugar em 1866, Mark Twain chamou de Grand Canyon do Pacífico. Escondidos nessas regiões montanhosas estão vales mais belos do que qualquer artista poderia retratar. Ricos, verdejantes e vivos, com explosões brilhantes de cores vívidas, repletos de vastos buquês de samambaias e buganvílias. A planta ideal não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo além de Kauai. Geralmente, a planta vive entre 6 e 15 anos. Normalmente floresce apenas uma vez e depois morre. Cabras foram trazidas para cá por exploradores britânicos. O capitão James Cook, mais tarde, o capitão George Vancouver as usaram como presentes para os chefes da ilha. Sem predadores naturais, a população de cabras se multiplicou ao longo dos anos. Hoje, representa uma ameaça à ecologia do cânion. Ao longo da acidentada costa norte, grandes penhascos de lava se erguem sobre o mar inquieto. A costa de Nepali é um testemunho do nascimento violento da ilha. Aqui e ali, muralhas irregulares se elevam como pináculos de pedra lançados do centro da terra. Nas encostas altas acima de Nepali cresce a árvore Oialeia. Suas flores vermelhas e delicadas eram sagradas para os chefes havaianos, que as transformavam em leis como oferendas para a pele, deusa do vulcão. A arte de trançar leis sobreviveu em Kauai, tanto nas histórias quanto na prática. Irmali Pomero é uma mestra dessa arte havaiana. A criação de seus leis começa com a coleta das flores. Os havaianos. Eles não abusavam da coleta desses tipos de materiais. Eles eram muito cuidadosos com o meio ambiente. E agora, quando eu saio para coletar as coisas que uso nos meus leis, eu tento ser cuidadosa. Procuro não exagerar no que estou coletando. Para os havaianos, fazer um lei era algo espontâneo. Sempre que eles iam de um lugar para outro, se fossem visitar uma família em outra região, eles caminhavam pela praia ou talvez pela floresta, e paravam pelo caminho para pegar algumas dessas coisas e fazer um lei. O lei é dado com amor. Ele é dado em momentos de festividade. É dado em momentos de tristeza. Leis são arcos. Dado para quase qualquer pessoa. Quando você desce do avião, uma das primeiras coisas que um visitante recebe é um lei, e é um lei de boas-vindas. Meu lei favorito é o Lei Vili. Vili significa vento e para fixar suas flores em uma base. O motivo pelo qual eu gosto desse lei é porque você pode usar quase qualquer tipo de material nele. Você vai criando conforme avança. É um lei lindo. Você pode usar esse lei aberto ou fechado. Leiku é costurar um lei com agulha e linho. Ouço. Uma agulha de aço como usamos agora, mas eles tinham agulhas feitas especialmente de ossos de peixe, e também da nervura central da folha de cocô, e essa era a agulha e linha deles. Minha mãe tinha um jardim maravilhoso e ela fazia um lei para o meu pai quase todos os dias. Ele colocava ao redor do chapéu dele.
Toda manhã, ela fazia isso para ele, todos os dias. E isso era dado a ele com amor. O amor é muitas vezes o motivo pelo qual as pessoas sobem o rio Wailoa, na costa leste de Kauai, pois o rio leva a um lugar lendário onde os apaixonados costumam ir. O rio serpenteia por colinas sagradas, cemitérios e antigos sentinelas de pedra acinzentada. No ponto de desembarque rio acima está a Gruta das Samambaias. Disse que os antigos havaianos adoravam aqui durante a lua cheia. Hoje, a Gruta das Samambaias é um lugar popular para casamentos. No extremo norte de Kauai está a Ponta Kilauea, o refúgio de vida selvagem para fragatas e outras aves marinhas. Este santuário é fundamental, pois é o único local seguro de nidificação nas ilhas habitadas do Havaí. Embora muitas aves oceânicas fiquem no mar por até 5 anos seguidos, elas precisam nidificar em terra. Uma das aves mais comuns de se ver é o atobá de pé vermelho. Quando filhote, ele tem uma plumagem de penugem branca. Após cerca de 2 meses, a penugem é substituída por penas cinza-fumaça. Em até 3 anos, a plumagem volta a ficar branca, cor que permanecerá pelo resto da vida. O refúgio também serve de moleiro para muitas fragatas. A envergadura das asas delas pode chegar a 2,25 metros, maior do que a altura da maioria dos homens. As fragatas também são chamadas de meio-ouro porque atacam outras aves marinhas e roubam sua comida. O cuaqueia. O cuamiquea, ou rabo de palha de cauda branca, é reconhecido por suas elegantes penas da cauda. Suas penas eram valorizadas pelos antigos havaianos que as prendiam no topo de longos mastros cerimoniais.
Kualik constrói seu ninho no alto dos penhascos inacessíveis de Kilauea. No alto do Kilauea Point, acima dos penhascos onde os rabos de palha fazem ninho, há um antigo farol. Construído em 1913, seu olho giratório foi o primeiro farol visto pelos marinheiros que navegavam do leste da Ásia. Foi também essa luz que muitos imigrantes do Oriente viram ao chegar para trabalhar nos canaviais que cobriam de verde as encostas e os vales de Kauai. Por séculos, a cana-de-açúcar cresceu selvagem no Havaí. Em 1835, empreendedores investiram na agricultura, plantaram açúcar. Havia dinheiro a ganhar, mas os fazendeiros precisavam de trabalhadores para os campos. Depois de 1850, centenas de milhares de trabalhadores do Japão, das Filipinas, de Portugal e de outros lugares vieram trabalhar na cana. Muitos milhares ficaram e criaram uma cultura de diversidade sem igual. Entre os primeiros trabalhadores contratados a chegar ao Havaí estavam os chineses. A família de Hongmin revive em Kauai há mais de um século. Ele começou a trabalhar nos canaviais ainda jovem e, com o tempo, tornou-se supervisor de uma plantação de açúcar. A maioria dos chineses no Havaí veio de Cantão, província de Gangdong. Meu avô veio do distrito de Cheongsam por volta de 1875 e foi para a plantação Capiquil. Primeiro vieram os chineses. Os chineses tinham perfil empreendedor, cumpriram o contrato, depois buscavam negócio próprio, queriam ser independentes, sempre começando negócio. Depois, a indústria passou a buscar outros tipos de mão de obra. Eles trouxeram alguns portugueses, japoneses, filipinos e coreanos. Foi isso que fez do Havaí um caldeirão de culturas. O açúcar domina a economia de Kauai desde 1835, mas a cultura mais antiga é o taro. A maior parte do taro do Havaí é cultivada no fértil Vale de Analeigh, na costa norte de Kauai. Segundo a lenda, a planta de taro nasceu do corpo de um deus. Uma história apropriada, já que o taro era o alimento mais importante dos primeiros colonizadores polinésios, que o trouxeram para o Havaí em suas canoas talhadas à mão. Quando cozido, amassado e sovado, o cormo aumentado do taro se transforma em poi, o alimento básico dos havaianos. Depois que a planta é colhida, o caule com folhas é guardado e replantado para cultivar a próxima safra. Dessa forma, a planta está sempre renascendo. Algumas famílias, como os Araguchi, cultivam o Vale de Analeigh há gerações, usando arados simples e métodos que mudaram pouco ao longo dos séculos. Mais adiante, ao longo da costa, nas lendárias praias de Kauai, tão belas e intocadas, elas já apareceram em dezenas de filmes de Hollywood. Mais adiante ainda, o pôr do sol dourado cai lentamente sobre a Baía de Analeigh, como acontece desde que Kauai foi formada, seja após um dia, um século ou 1000 anos. Na luz que se apaga, é quase possível ouvir o canto dos antigos polinésios que foram os primeiros a passar por aqui.
Essa dança conta a história de Pele, deusa do fogo que um dia viveu em outra parte da Polinésia. Se acha que estou certo, está errado. Então, qual é meu futuro? Mas ela foi movida por pensamentos de terras distantes. Um dia, Pele deixou a família e iniciou uma jornada em busca de um novo lar. Felipe. Oh. Procurando longe, através dos mares, ela chegou à ilha de Kauai. Mas Kauai era tão úmida que, em todo lugar onde tentava cavar sua cova de fogo, a água apagava suas chamas. Pele continuou sua jornada para visitar as outras ilhas do arquipélago havaiano, incluindo a Ui Maui, além de Molokai e também Lanai. Mas toda vez que ela cavava com seu bastão mágico, as chamas eram apagadas. Ela seguiu em frente, procurando. Então, limão. E depois? Um dia, a busca de Pele chegou ao fim. Sua jornada havia terminado. Ela havia finalmente encontrado seu novo e acolhedor lar na impressionante ilha tropical do Havaí, dentro da vasta e sempre fervente cratera do vulcão Kilauea, um lugar extraordinário. E é lá que ela habita até hoje. A mitologia havaiana é repleta de lendas sobre as fúrias aterrorizantes de Pele. Quando era rejeitada ou ofendida, ela lançava seu fogo e pedra derretida de seu esconderijo sob a terra, e seus inimigos eram consumidos. Dessa forma, as ilhas foram formadas pela fúria criativa de Pele. Hoje, os cientistas conseguem prever com precisão quando os vulcões vão entrar em erupção. Pode-se até dizer que os cientistas são capazes de prever as mudanças de humor de Pele. Essas previsões fornecem alertas que podem salvar vidas. Em 1983 e 84, mais de uma dúzia de casas evacuadas foram destruídas pelos fluxos de lava do Kilauea. Em 1986, a fúria de Pele abriu um caminho de destruição até o mar. O estudo dessas erupções revela como as ilhas havaianas foram formadas. A Terra possui um núcleo interno e um núcleo externo. Juntos, eles têm pouco mais de 6.400 quilômetros de diâmetro. Rodeando o núcleo externo está o manto da Terra, com cerca de 2.900 quilômetros de espessura. A maior parte dele está a uma temperatura extremamente alta. Acima do manto está a crosta, que varia de 8 a 80 quilômetros de espessura. Ocasionalmente, materiais derretidos do manto invadem a crosta. A pressão se acumula no magma sob a superfície. Quando a pressão se torna maior do que as camadas superficiais conseguem suportar, gases, fogo e pedra derretida são lançados no ar, às vezes até 600 metros de altura. Então, por meio de fissuras e aberturas, rios de lava descem pela montanha. No caso das Ilhas Havaianas, essa atividade vulcânica começou a ocorrer sob o fundo do oceano há cerca de 38 a 43 milhões de anos. A cada erupção, a lava jorrava das fissuras e as montanhas ficavam cada vez mais altas. Eventualmente, elas emergiram do mar e formaram ilhas. Esse processo explica como uma ilha é formada, mas e quanto à cadeia de ilhas? Os cientistas acreditam que a superfície da Terra é composta por uma série de placas móveis chamadas placas tectônicas. Elas têm, em média, cerca de 80 quilômetros de espessura e flutuam sobre o manto.
Essas placas se movem muito lentamente. A placa do Pacífico se move cerca de 10 centímetros por ano. À medida que a placa se move sobre pontos quentes no manto, a lava entra em erupção através dela, eventualmente criando uma nova ilha. Como a placa está sempre em movimento, o processo se repete continuamente. O Havaí é a ilha mais a leste e a mais jovem do arquipélago havaiano. Ela ainda está crescendo. Desde 1983, Kilauea está em erupção quase contínua. A cada erupção, o Havaí fica um pouco maior. Em 1960, o fluxo de lava do Kilauea fez com que o Havaí avançasse cerca de 450 metros em direção à Califórnia. Grande parte dessa expansão ocorre quando a lava escorre da terra para o mar. Quando é lançada pela primeira vez na superfície, a lava é lisa, encordoada e fluida. Ela é chamada de paia e pode causar uma destruição massiva. À medida que a lava se afasta de sua fonte, ela perde gases e calor. Frequentemente, ela se torna irregular e áspera. Essa forma de lava é chamada de A. Após uma erupção, tudo é desolação. Mas com o tempo dessa destruição surge uma nova vida. Como os campos de lava são ricos em nutrientes, desde que haja umidade disponível, a nova vida começa a crescer assim que a lava esfria. As praias de areia preta do Havaí têm origem vulcânica. Esta praia foi criada em apenas 4 meses, quando a lava explodiu em pequenos fragmentos ao entrar em contato com a água. As ondas trouxeram os fragmentos para a praia e os transformaram em areia. Ao norte dessas praias de areia negra fica Hilo, a maior cidade da Ilha Grande, uma cidade de canaviais agrupada ao redor da enseada de Hilo Bay. Uma das principais áreas comerciais de Hilo é chamada Kaikoura, ou Mar Revolto. O nome faz jus ao local, pois ondas gigantes já invadiram Hilo rugindo. Chamadas de tsunami, essas ondas são provocadas por terremotos submarinos. Em 1960, uma dessas ondas gigantes, com cerca de 11 metros de altura, quase destruiu a cidade. Todas as manhãs em Hilo, no tradicional e movimentado mercado de peixes Suizan, os pescadores locais leiloam o peixe fresco do dia, atum amarelo, acu pargo, varrou, maimali e outros valiosos tesouros do mar. O mercado abastece muitos restaurantes e mercearias locais da região, contribuindo para a culinária local. 80 centavos. 30. 20. Ao som do leiloeiro, 2.700 quilos de peixe são vendidos na temporada de pesca. No meio da manhã, o peixe do dia já está pronto para virar o prato especial da noite. O ar úmido e tropical de Hilo faz com que anturas e orquídeas prosperem nas fazendas de flores. A cada semana, 1 milhão de flores são enviadas para o Oriente e para o continente dos Estados Unidos. Os antúrios são as flores havaianas mais populares porque, quando cortados, podem durar até 3 semanas.
As cores das flores em formato de coração variam do branco ao laranja e ao vermelho intenso. As orquídeas crescem em uma variedade quase infinita. Como essas plantas notáveis têm a habilidade incomum de cruzar com outras orquídeas de gêneros completamente diferentes, existem cerca de 25 mil espécies. Heliconias são da família das bananas e vistosas são folhas modificadas. Dentro delas estão as flores de verdade. Descendo em direção ao mar e às colinas acima de Hilo, há pomares de macadâmias. As deliciosas nozes são uma especialidade da ilha. As primeiras árvores de macadâmia foram trazidas para a Ilha Grande da Austrália em 1881. Nozes cobertas com chocolate viram doce famoso. Ao norte de Hilo, nas encostas de Mauna Kea, onde ventos alísios trazem nuvens de chuva a um jardim selvagem de esplendor tropical. Aqui, águas da Kaka Falls caem 135 metros. Ao norte da Kaka Falls, a acidentada costa de Amaku é pontilhada por pequenas cidades com nomes melodiosos como Lapahoioi, Onoina e Ocala. Essas comunidades oferecem um retrato atemporal da vida rural, com pessoas vivendo muito parecido com seus antepassados de gerações passadas. Mas as áreas costeiras remotas perto do Vale de Waipio abrigam poucas pessoas. Esta é a região do Havaí onde o tempo passa devagar. Na base norte de Mauna Kea, há cenários que parecem ter sido tirados do Texas, do Arizona ou do Wyoming. As origens deste rancho de gado vêm do capitão Vancouver, que trouxe o primeiro gado às ilhas em 1793. Em 20 anos, o gado já vagava pelo norte do Havaí, ameaçando plantações e vidas. Em 1815, John Parker, marinheiro, reuniu gado. Ganhou 2 acres, início do maior rancho privado dos Estados Unidos, com 250 mil acres. Parker tem o rancho 6 gerações. A voz de muitos vaqueiros aprenderam ofício com cowboys mexicanos trazidos ao Havaí para ensinar suas técnicas. Os vaqueiros havaianos se autodenominaram paniolos em referência aos espanhóis e ainda hoje eles são chamados paniolos.
A vida no rancho é parecida com a de um rancho no continente dos Estados Unidos. São mais de 50 mil cabeças de gado e 600 cavalos. O trabalho começa cedo. Na marcação, 500 bezerros já marcados até 8 horas. Os espanhóis que ensinaram os havaianos a laçar e marcar o gado selvagem já se foram, mas deixaram algo importante em seus violões. Quando os havaianos adaptaram o instrumento à sua música, criaram um sistema de afinação baixa. Raymond Cane, mestre do slack key. Só Kamakima faz isso. Tecla slack. Permite ao guitarrista tocar tanto a linha melódica quanto a linha de baixo no mesmo instrumento. É algo muito pessoal e tipicamente havaiano, uma das melhores expressões do espírito alolho. Faça. No Call M, eu ouvirei as palavras de todas as pessoas. Livro. Meu nome é Billy, e este é um cara chamado Akoikinemio. Na costa de Kona, ou costa oeste do Havaí, as terras de fazenda dão lugar ao único lugar nos Estados Unidos onde o café é cultivado comercialmente. As primeiras sementes de cafeeiro foram trazidas para Kona por missionários em 1828. O solo e o clima do Havaí se mostraram ideais, e o café logo se tornou uma importante cultura comercial. Hoje, o café também é cultivado em outras ilhas, mas o café de Kona está entre os melhores do mundo. O Porto de Kailua é o ponto de partida para algumas das pescarias em alto mar mais emocionantes do mundo. A captura mais sensacional é o marlim azul do Pacífico. Ele pode pesar bem mais de meia tonelada. Foi na praia próxima da Baía de Kealakekua que o capitão Cook, o explorador mais famoso de sua época, desembarcou em 1779 em uma viagem de retorno ao Havaí. O inglês havia descoberto as ilhas no ano anterior, nomeando-as de Ilhas Sanduíche em homenagem ao Conde de Sanduíche. Esses pequenos pontos de terra no vasto Pacífico estariam entre as últimas descobertas significativas feitas por exploradores ocidentais. Na visita de retorno, Capitão Cook e o chefe local tiveram um desentendimento trágico por um bote desaparecido. Houve uma escaramuça e vários havaianos e marinheiros ingleses morreram. Entre eles estava o Capitão Cook, o homem que abriu as ilhas havaianas à colonização europeia. Ao sul da Baía de Kealakekua, uma língua de terra aponta em direção ao Waikiki, a lendária terra-mãe. Aqui fica o maior dos lugares de refúgio, uma parte vital da antiga cultura havaiana. Os primeiros havaianos se governavam por um conjunto de regras sagradas chamadas kapu. Mulheres eram proibidas de comer junto com os homens. A sombra de um plebeu não podia cruzar a casa de um chefe. A pena por quebrar um kapu era a morte. A única maneira de escapar do castigo por tais crimes era fugir e buscar abrigo em um lugar de refúgio. Alguns fugitivos precisavam nadar quilômetros para escapar de seus vingadores.
Quando os fugitivos estavam dentro dos portões, os Kaona, ou sacerdotes governantes, os absolviam de seus crimes. Perto dali, mas em um universo cultural diferente, está a Igreja Católica de São Bento, um templo da nova religião trazida pelos missionários. Construída por um padre belga no final do século XIX, a igreja segue seu ministério até hoje. Os primeiros missionários a chegarem ao Havaí desembarcaram na costa de Kona em 1820. Eles viajaram milhares de quilômetros por mar desde Boston para converter os havaianos às crenças protestantes. Os missionários trouxeram uma nova religião e um modo de vida estranho para os habitantes das ilhas. Sem uma língua comum com seus anfitriões, os missionários pintavam imagens da nova fé nas paredes das igrejas. Você disse aos seus apóstolos: eu lhes dou a paz. Minha paz eu sempre deixo com vocês. Não olhe para os nossos pecados. Olhe apenas para a fé de todo o seu povo. Então, nos dê a paz e a unidade do seu reino, onde você vive para sempre. Amém. Paz do Senhor Jesus. Os missionários tentaram eliminar elementos da cultura havaiana tradicional. Hoje, as igrejas reconhecem a importância de mesclar o antigo com o novo. Uma vez por mês, algumas igrejas celebram a missa com música tradicional havaiana e o sagrado hula. Estes dois santuários, a igreja pintada e o lugar de refúgio, tão próximos em distância, mas tão distantes em espírito. Aqui está a mistura de culturas que moldou estas ilhas. Dois santuários. Onava, antigo. Ocidente. E o Oriente. Do primeiro navegador polinésio lendário ao pôr do sol mais recente. De acordo com nossas lendas, Lanai foi uma vez habitada apenas por fantasmas e espíritos malignos. E assim, por muitos anos, depois que o povo se estabeleceu em outras ilhas, Lanai permaneceu deserta. Então, Kaululaau, sobrinho do rei de Maui, foi enviado para Lanai para expulsar os fantasmas da ilha. À noite, ele se escondia dos espíritos malignos em cavernas, e durante o dia, ele os caçava. Logo, com os espíritos malignos expulsos, era seguro para os vivos fazerem de Lanai seu lar. Lanai ainda é pouco povoada.
O que falta em população na ilha, porém, é mais do que compensado pela quantidade de abacaxis. Campos da fruta estão por toda parte. Os abacaxis foram trazidos para as ilhas da América do Sul e das Índias Ocidentais. E pelo menos uma variedade já estava sendo cultivada no Havaí desde, pelo menos, 1813, quando James Dole, descendente de uma família de missionários, começou a comercializar abacaxis para o continente dos Estados Unidos em 1903. Poucos imaginavam que o cultivo da fruta se tornaria uma das principais fontes de renda do Havaí. Em 1922, a Hawaiian Pineapple Company de Dole comprou a Lana Errant Company por pouco mais de $1 milhão. Isso parece ser uma pechincha, já que a Lana Errant Company abrangia toda a ilha de Lanai. Hoje, a pequena Lanai, com apenas 29 quilômetros de comprimento e 21 quilômetros de largura, abriga o que pode ser a maior plantação de abacaxi do mundo. Abacaxi crescem lentamente. Uma nova safra leva quase 2 anos do plantio à colheita. O fruto maduro deve ser colhido manualmente. A maior parte da colheita é enviada para o AU para enlatamento. Um dos primeiros exploradores espanhóis chamou essa fruta de pinhaf por parecer com um cone de pinheiro. Embora o abacaxi seja o rei em Lanai, ou Trampina, o pinheiro da Norfolk, também se tornou uma marca registrada da ilha. No início dos anos 1900, o naturalista neozelandês George C. Munro era o gerente do antigo rancho de Lanai. Enquanto cavalgava pelas montanhas, ele frequentemente espalhava sementes de suas alforjes, na esperança de criar barreiras contra o vento e expandir as florestas naturais de Lanai. Na costa leste de Lanai ficam a Praia Olopô e a Baía de Manélio. As águas tranquilas da Baía de Manélio oferecem um ancoradouro calmo para embarcações de lazer. A Praia Olopô é a mais bonita das praias de Lanai. Como poucos turistas visitam Lanai, ela continua sendo um local de lazer favorito para os moradores locais. De Lanai, em um dia claro, é possível ver muitas das outras ilhas havaianas. Ao norte está a pequena e tranquila ilha de Molokai. Molokai continua sendo uma das ilhas menos exploradas. Ao longo dos séculos, a ilha sempre foi um santuário, um refúgio para o treinamento dos Kaona havaianos, ou sábios. Costa de Pali, na margem norte, é uma das linhas costeiras mais acidentadas do mundo. O Vale de Alava, na ponta leste de Molokai, é considerado um dos primeiros assentamentos do Havaí, cerca de 650 d.C. O fértil vale já sustentou uma comunidade próspera de agricultores de taro, mas em 1946, uma onda gigante de 9,5 metros invadiu a entrada do vale, deixando um resíduo salgado que pôs fim à agricultura. Na costa sul fica Capoeva, um dos últimos coqueirais reais remanescentes. Plantado em meados do século XIX, o coqueiral já teve 1.000 árvores e era reservado ao rei. O coqueiral é muito imponente e sereno, mas quando o vento sopra, é arriscado caminhar debaixo dessas árvores. Ali perto, a pequena igreja de São José foi construída pelo padre belga que se tornou uma lenda viva no Havaí, o Padre Damião. Ele veio para Molokai para cuidar dos leprosos da ilha.
Ninguém sabe quando a temida doença chegou às ilhas pela primeira vez, mas em meados do século XIX, a lepra já era uma epidemia. O governo decidiu colocar todos os leprosos em quarentena. Os doentes eram enviados para Kalaupapa, uma península isolada na costa norte de Molokai. A morte era a única saída, morando em cavernas ou cabanas improvisadas, sem cuidados médicos e com pouca comida. Os pacientes viviam em uma tristeza indescritível até a chegada do Padre Damião em 1873. O Padre Damião não só cuidou das necessidades físicas dos leprosos, como também lhes deu esperança. Hoje em dia, visitantes são permitidos em Kalaupapa. Embora seja possível chegar lá de avião pequeno, o trajeto mais marcante é uma cavalgada de mula de 4 quilômetros descendo penhascos que antigamente reforçavam o isolamento. Bom dia! Sejam bem-vindos à ilha de Molokai no passeio de mula. Meu nome é Yupo. Serei guia de mula que desce com vocês hoje. Vou contar sobre a trilha, a empresa e o que esperar no assentamento. Kalaupapa tem cerca de 4 quilômetros de largura e pouco mais de 3,5 de comprimento. A população é de cerca de 130 pessoas. Das 130, restam 93 pacientes no assentamento. Só funcionários estaduais, federais e do hospital podem morar no assentamento. Mais ninguém. Edital no fim. O local mais visitado em Kalaupapa é a igreja de São Filomena, construída pelo Padre Damião. Ela se tornou um monumento duradouro à sua vida, seu trabalho e seu sacrifício, pois em 1889, o Padre Damião morreu da doença que o levou a Kalaupapa. E ele foi enterrado ao lado da igreja. Richard Marques é o xerife honorário e guia turístico de Kalaupapa. Ele também é a terceira geração de sua família a sofrer de hanseníase e viver em Kalaupapa. O Padre Damião veio para cá depois que ele soube do problema da hanseníase no Havaí, porque ele tinha uma grande paróquia na Ilha Grande do Havaí. E ao longo dos anos, eles estavam levando algumas das pessoas dele como leprosos e trazendo-as para cá. Alguém perguntou, por que você se importa com leprosos? Ele disse, porque Nosso Senhor se importou. Para ele, essa era a única resposta. Apesar de todos os lembretes sombrios da morte, a história de Kalaupapa é mais um triunfo do que uma tragédia. Hoje, a hanseníase pode ser controlada com terapia multidrogas, tornando a quarentena desnecessária. Poucos pacientes ainda permanecem na colônia. Bem, Kalaupapa é uma comunidade que está morrendo. Nenhum paciente veio desde 1969. Nossos filhos não vivem aqui. Então, temos uma população envelhecida. Não há mais casos ativos aqui. O programa de visitas aumentou a conscientização pública sobre a hanseníase, agora chamada de doença de Hansen. Mas Richard Marques preferiria mudar atitudes do que nomes. Eu não me importo de ser chamado de leproso, mas muita gente aqui fica irritada quando você usa a palavra leproso e não gostam da ideia de lepra. Eles vêm com esse papo de doença de Hansen. Eu, por exemplo, não acho que mudamos alguma coisa só mudando o nome. Por isso, eu insisto na palavra lepra. Os moradores da colônia podem permanecer até o fim de suas vidas. Eventualmente, a península se tornará um parque nacional, uma homenagem comovente ao Padre Damião e aos pacientes. Você sabe. Em Molokai, uma grande porcentagem dos moradores é de ascendência havaiana, mais de 3.000 em uma população de 6.700. Ei. Vai lá. Hoje, no leste de Molokai, há um casamento e os preparativos para um luau estão em andamento. Um luau é a ocasião perfeita para a comunidade renovar seus laços. A maioria das pessoas em Molokai se conhece e muitos são parentes. É preciso um evento como um nascimento ou um casamento para reunir todo mundo. São esperados 1.000 convidados para esta celebração. Luaus são realizados diariamente para os visitantes do Havaí, mas é raro vivenciar um luau comunitário. O preparo da comida começa dias antes. O prato havaiano mais tradicional é o kalua pig.
Ele é cozido em um imu, um buraco no chão forrado com madeira de quiave. Exaplon? Sim. Pedras de lava aquecidas são colocadas no buraco junto com o porco inteiro. O porco cozinha lentamente no forno úmido. Quando é desenterrado várias horas depois, vira uma iguaria suculenta. Cozinhar no imu é uma tarefa de família. A ajuda de todos é necessária. Ah, então você mora aqui. Úmido. Uau! Bom, nenhum luau está completo sem poi, o pão líquido do Havaí. Tradicionalmente, ele é feito amassando a raiz de taro cozida, mas o conhecimento moderno trouxe ao Havaí o pó instantâneo. Basta misturar com água. Comer poi é uma espécie de balé folclórico, acompanhado de uma etiqueta rigorosa. Mergulhe os dedos até a primeira junta. Nunca puxe a mão bruscamente pelo poi. Gira os dedos e acene graciosamente para evitar que o poi caia. E lembre-se de estalar os lábios suavemente. Assim que o casal de noivos e seu séquito chegam, há uma breve bênção da comida, e então começa o banquete. Como em casamentos em qualquer lugar, compartilhar a comida com a família e os amigos é uma tradição importante, uma forma de compartilhar a promessa de uma nova vida e de novos começos. Molokai sempre foi um refúgio tranquilo de beleza natural espetacular, onde os laços familiares e os costumes antigos são valorizados. Hoje, é um lugar onde o visitante pode vivenciar o sonho intocado do Havaí. Nove milhas a sudeste de Molokai está Maui. A segunda maior das ilhas havaianas, Maui abrange mais de 1.886 quilômetros quadrados. Dominando a ilha está o agora adormecido vulcão Haleakala, que significa a Casa do Sol. Os havaianos acreditam que o deus polinésio Maui habitava aqui. Maui era um herói trapaceiro na Polinésia. Quando ele chegou a esses mares, realizou 3 feitos notáveis. O primeiro foi pescar as ilhas do fundo do oceano. Em outra ocasião, Maui estava com sede. Ele disse a uma mulher que, se ela lhe desse um gole de sua cabaça, ele empurraria o céu para cima para ela. Ela concordou e ele empurrou o céu para cima, onde permanece até hoje. Mas seu maior feito foi realizado da borda de Haleakala. Maui percebeu que, porque o sol se movia tão rapidamente pelo céu, sua mãe estava tendo dificuldades para secar suas tiras de tecido de casca. Os homens tinham pouco tempo para colher suas plantações, então Maui trançou uma corda forte de fibra de cocô. Ele então laçou o sol e o fez prometer que se moveria mais devagar pelo céu, para que houvesse mais horas de luz do dia na terra. Ao nascer do sol, enquanto você está na borda da cratera de Haleakala olhando para o seu abismo escuro, não é difícil entender por que os antigos acreditavam que os deuses habitavam ali. Todas as manhãs, quando a cratera de 12 quilômetros se enche de nuvens, você sente que está presenciando o início da criação.
À medida que a manhã avança e a luz do sol invade a cratera, rios de lava petrificada e antigos cones de cinzas emergem das sombras arroxeadas. Após uma visita a Aliarkala, Mark Twain escreveu que ele se sentiu como o último homem, esquecido pelo juízo final, deixado no topo do céu, uma relíquia esquecida de um mundo desaparecido. Nas alturas do vulcão existe uma planta que não cresce em nenhum outro lugar do mundo, exceto em Maui e na Ilha Grande, no Havaí. A espada prateada é um membro da família do girassol. Ela floresce apenas uma vez durante sua vida, que pode durar entre 4 e 25 anos. Depois de produzir as sementes de uma nova geração, a espada prateada morre. Aliarkala também é o lar do nenê, o pássaro símbolo do Havaí. Como viveu por séculos sem predadores naturais, ele não tem medo. Essa atitude destemida levou a espécie à beira da extinção. Mas, graças aos esforços de conservação, agora existem mais de 150 nenes vivendo no vulcão. Pelas encostas orientais de Aliarkala, uma estrada estreita serpenteia por penhascos cobertos de verde e bosques de árvores tropicais. Uma viagem de 3 horas leva ao pequeno povoado de Anatown. Agrupada ao redor de uma baía perfeita, Ana conseguiu preservar grande parte de seu caráter rural. Apesar da crescente popularidade da cidade, a vida aqui ainda reflete a graça e o calor do povo local. A uma curta distância ao sul de Ana fica um dos lugares mais bonitos de Maui, as piscinas de Moio. Aqueles que exploram esse jardim natural, às vezes chamado de 7 piscinas, descobrem que na verdade existem mais de 30 piscinas intocadas que descem em cascata até o mar. Todo inverno, como fazem desde muito antes do início dos registros históricos, as grandes baleias jubarte retornam aos seus berçários nos mares de Maui. Após uma jornada de 4.500 quilômetros desde o Alasca, elas chegam às águas cristalinas da costa oeste de Maui, onde permanecem até maio. Os leviatãs de 40 toneladas já foram os senhores dos mares, mas, com o tempo, encontrariam seu rival, os navios baleeiros de Lahaina. No início até meados do século XIX, esta antiga capital das Ilhas Havaianas tornou-se uma importante âncora para a frota baleeira do Pacífico. Após suas longas viagens, as tripulações invadiam a terra em busca de rumo, mulheres e outros prazeres terrenos. Quando os missionários protestantes em Lahaina impediram que as mulheres nadassem até os navios baleeiros, os marinheiros revoltados causaram tumultos e dispararam balas de canhão contra a cidade. Então, os chefes de Maui construíram um forte para proteger Lahaina. As ruínas dele ainda estão aqui hoje.
Construída na virada do século, a Pioneering é um marco de Lahaina. As regras originais da casa refletem seu passado agitado e boêmio. Só aos domingos é permitido dormir o dia todo. A descoberta de petróleo na Pensilvânia em 1859 sinalizou o fim da grande era da caça às baleias. O óleo de baleia deu lugar ao petróleo. Lahaina já havia cedido seu lugar a Honolulu como a nova capital do reino. Logo a oeste de Lahaina estão as paredes verdejantes do Vale Iao, um local de peregrinação desde os tempos antigos. A imponente agulha de Iao, com 685 metros de altura, foi formada pela água da chuva, que erodiu as pedras mais frágeis ao redor do núcleo de basalto. Além da agulha, no lado de Barlavento das montanhas West Maui, encontram-se praias convidativas, alinhadas como pérolas ao longo da costa. A praia de Ho'okipa é um paraíso para o surf. Ninguém sabe ao certo quando os polinésios começaram a deslizar sobre as ondas com suas pranchas, mas é um esporte ancestral. E cantos havaianos sugerem que a prática já existia desde o século XV. As primeiras pranchas de surf, feitas de madeira de boa, pesavam até 68 quilos, um peso considerável pelos padrões de hoje, mas não para os campeões de surf do Havaí antigo, que chegavam a pesar 136 quilos. O windsurf é uma invenção mais recente, resultado da união entre a vela e a prancha de surf. Por melhor que seja o surf em Maui, ele é insuperável na ilha de Oahu. Lugares como Banzai Pipeline e Waimea Bay vivem na lenda do surf. Disse que Oahu significa o lugar de encontro na língua havaiana. Embora essa tradução às vezes seja contestada, nenhum nome poderia ser mais apropriado, especialmente para a maior cidade do Havaí, Honolulu. Espalhando-se por mais de 40 quilômetros da costa de Sotavento de Oahu e avançando até a cadeia de montanhas Koolau, a cidade recebe com graça visitantes do mundo inteiro. No centro de Honolulu, o Palácio Iolani, concluído em 1882, é a única residência real oficial dos Estados Unidos. Foi a casa do rei Kalakaua e, mais tarde, de sua irmã, a rainha Liliuokalani, a última monarca reinante de uma longa dinastia. Em 1893, empresários americanos, europeus e fuzileiros dos Estados Unidos aboliram a monarquia. A maior parte dos móveis do palácio foi vendida em leilão e o edifício ficou em estado de abandono por quase um século. Quando foi aberto para visitantes em 1978, grande parte do palácio já havia sido restaurada ao seu esplendor original. Todas as sextas-feiras ao meio-dia, a Royal Hawaiian Band se apresenta no antigo pavilhão de coroação nos jardins do palácio. A banda foi organizada em 1836 e se apresenta regularmente desde então. As monarquias podem desaparecer, mas a banda continua tocando.
Do outro lado da rua do palácio está a Igreja Kauai Hall, um símbolo duradouro do passado missionário do Havaí. Malika Lama, ministra leiga da igreja, também é uma talentosa fazedora de colchas. O Kyo tinha um legado deixado pelos missionários. Com retalhos de tecido, eles ensinaram as mulheres havaianas a costurar colchas. As sessões de costura se tornaram ocasiões sociais. Logo, as habilidosas havaianas começaram a criar seus próprios designs únicos. Aconteceu que, ao entardecer de um dia, quando o sol estava se pondo, ele projetou a sombra de um coqueiro na areia. E havia uma mulher no grupo que viu aquilo e sentiu que aquilo daria uma colcha muito interessante. Então ela começou a recortar o tecido que havia recebido das mulheres missionárias. E ela recortou o primeiro molde. A partir daí, todas as mulheres começaram a criar, cada uma ao seu modo, diferentes desenhos, levando em consideração a natureza. As folhas, as flores, os frutos. Coisas desse tipo. E foi assim que isso se tornou bastante popular nas ilhas. Recentemente, houve um ressurgimento do interesse por essa bela forma de arte, uma arte inspirada pelo mundo natural das ilhas. Uma das maravilhas naturais mais fotografadas de Oahu é Diamond Head, o que restou de um vulcão extinto. Marinheiros britânicos deram esse nome ao promontório por causa das pedras que encontraram e que pareciam diamantes. Embora os diamantes tenham se revelado apenas cristais de calcita, o nome Diamond Head permanece até hoje. Em Waikiki, a natureza conspirou para criar o Playground do Pacífico. Aos pés de Diamond Head fica uma enseada dourada de praia que já foi refúgio dos reis do Havaí. Mas Waikiki é mais do que uma das praias mais famosas do mundo. À noite, Waikiki se transforma em um mundo exuberante de lojas e galerias. Neon, jardins e bistros. Um carrossel sofisticado de prazeres, cheio de música e pessoas de todos os cantos do mundo. Na costa leste de Oahu estão as águas da Baía de Anauma. Ela se formou quando o mar erodiu a cratera de um vulcão extinto, criando um grande aquário tropical. Entre as espécies dessa galeria de arte viva estão o peixe millet, o peixe borboleta guaxinim e o peixe papagaio. A maioria dos peixes não tem medo, até curiosos ao se aproximar desses visitantes de azul. Ao norte da Baía de Anauma podem ser encontrados os mestres dos ventos que varrem os penhascos de Makapu'u Point. Existem ventos alírios no Havaí tão poderosos e constantes que já foram registradas travessias de mais de 40 quilômetros. Uma pessoa ousada permaneceu no ar por 34 horas. Honolulu é uma cidade de muitos amores.
Aqui em Pearl Harbor, o memorial do USS Arizona se ergue acima do couraçado no qual mais de 1.000 homens perderam a vida no início da Segunda Guerra Mundial. Acima de Honolulu, em uma antiga cratera vulcânica, está o Cemitério Nacional Memorial do Pacífico, também conhecido como Pushbovu. É o local de descanso de mais de 34.000 homens e mulheres das Forças Armadas que sacrificaram suas vidas nas guerras dos Estados Unidos. No Dia da Memória, as famílias vêm para homenagear seus entes queridos. Os havaianos chamam essa cratera de Polvaina. Significa colina do sacrifício. Era um nome apropriado naquela época e certamente é um nome apropriado agora, pois esta colina do sacrifício se tornou um altar onde podemos manter vivos para sempre os mais profundos e sagrados anseios da humanidade. É um lugar onde viemos renovar nosso compromisso com um ambiente justo e bom para toda a humanidade. As solenes e silenciosas lápides aqui em Polvaina, os nomes eternamente gravados nas paredes de mármore, todos testemunham o alto e precioso preço que foi pago pelos americanos ao longo de mais de 2 séculos de história para assegurar e garantir plenamente as bênçãos que desfrutamos e valorizamos hoje em uma terra de liberdade, uma terra de liberdade, uma terra de igualdade. As montanhas da cadeia Colau dividem Honolulu e o lado de Barlavento de Oahu. Aqui, ao longo dos penhascos de Noanopali, existem histórias de guerreiros caídos de tempos antigos. Lendas falam de marchas noturnas, espíritos de um grande exército que um dia foi derrotado aqui. O vencedor foi o maior rei do Havaí, Kamehameha. Em 1795, Kamehameha forçou cerca de 800 guerreiros de Oahu até a beira do penhasco, onde eles caíram e morreram nas pedras abaixo.
A memória de Kamehameha ainda é reverenciada pelo povo do Havaí quase 200 anos depois. Hoje em dia, lendas sobre o grande rei ainda são contadas, velhas histórias cantadas em um estilo havaiano contemporâneo. Kamehameha nasceu em uma pequena vila na Ilha Grande do Havaí. Era uma noite tempestuosa e havia uma estranha estrela branca com uma cauda de fogo branco no céu a oeste. Coacula Wikaupapa. Sacerdotes profetizaram que a criança cresceria para derrotar a ordem estabelecida, então planos secretos foram feitos para matar o bebê. Mas, como Moisés, Kamehameha foi escondido em um cesto coberto com um pano preto e sua vida foi poupada. Como na maioria das lendas, há muita verdade na canção, pois é possível que Kamehameha tenha nascido em 1759 e que a estrela branca da lenda fosse o cometa Halley, que foi visível no Havaí naquele ano. Kamehameha unificaria as ilhas sob um só governo e reinaria durante um longo período de paz. Todo ano, em junho, Honolulu realiza um festival para homenagear o grande rei guerreiro que trouxe unidade e paz às ilhas. Enormes guirlandas de folhas de chá, plumerias, orquídeas e outras flores de todas as ilhas são penduradas sobre a estátua do rei. Mais de 20.000 flores são trançadas nesses leis comemorativos. O Dia do Rei Kamehameha foi celebrado pela primeira vez em 1872 e um desfile é realizado regularmente desde 1916. O festival é um exemplo marcante de como o passado permanece vivo no Havaí contemporâneo. A monarquia se foi, mas o povo lembra de sua herança real. O Dia de Kamehameha é mais do que um desfile. É a história de um povo notável que vive no coração do mar. Uma celebração de sua arte e canção, lenda e música. Aqui estão os próprios havaianos e sua incrível diversidade. Os heróis que viveram as lendas dessas ilhas e os jovens que viverão seu futuro. Cada uma dessas ilhas é uma pedra separada em um belo mosaico. Juntas, elas formam algo ainda maior e mais belo. Havaí, o reino de pele. Maui, lugar da Casa do Sol.
Oahu, o lugar do encontro. Lanai, a ilha do abacaxi. Molokai, a ilha amigável. Kauai, a ilha jardim. Quando os primeiros navegadores deixaram suas casas na Polinésia, será que eles poderiam imaginar aonde sua viagem os levaria? Que as estrelas que seguiram através das marés desconhecidas os conduziriam ao Havaí, ao estado paraíso da América. Alônia. Não gosto de sapatos nos meus pés. Ficar à vontade é um verdadeiro prazer. Sorrir para todo mundo que encontro. Esse é o Havaiano em Ops, Min. E eu adoro cantar e dançar hula para você. E acenar e também te amar. E junto com isso vai uma ou duas harmonias. Esse é o Havaiano em Ops, Min. É maravilhoso estar no Havaí. E também ser nativo daqui. Mas é ainda melhor brincar por aí. E continuar levando a vida do meu jeito. Ei, ei. Bem aqui mesmo no Havaí. Onde tudo é um paraíso. Eu estou tão feliz quanto se pode estar. Esse é o Havaiano em Ops, Min. É maravilhoso estar no Havaí. E também ser nativo daqui. Mas é ainda melhor brincar por aí. E continuar levando a vida do meu jeito. Bem aqui mesmo no Havaí. Onde tudo é um paraíso. Eu estou tão feliz quanto se pode estar. Esse é o Havaiano em Ops, Min. Esse é o Havaiano em mim. Esse é o Havaiano em mim. Mais uma vez. Esse é o Havaiano em Ops, Min.